Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Júlia e esse aqui é o meu canal Jesus e Júlia. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um vídeo. Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito, se inscreva e já deixa o seu like, tá bom? O tema do vídeo dessa semana é o que fazer quando não se sabe o que fazer. Quero ler com vocês o versículo-chave desse vídeo, que se encontra lá no livro de Isaías, no capítulo 64 e no versículo 4, que vai nos dizer o seguinte: Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Amém? Fica até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Tá bom? Gente, antes de mais nada, eu quero pedir desculpas para vocês, porque eu não postei vídeo semana passada, pois eu não estava muito bem de saúde, mas eu já melhorei, tô bem, graças a Deus, e estou de volta para mais um vídeo, tá bom? Gente, hoje eu queria falar com vocês. Todo mundo já chegou em alguma fase da sua vida e, tipo, se viu em uma situação que você não sabia o que fazer, né? E é exatamente o tema do vídeo dessa semana, né? O que fazer quando não se sabe o que fazer. Às vezes passando por uma situação muito difícil, né? Que é a maioria das vezes. E a gente chega em momentos da nossa vida que a gente simplesmente não sabe o que fazer. Mas a resposta de Deus para as nossas vidas no dia de hoje é esperar. Quando eu lembro de alguma passagem da Bíblia, de alguma história da Bíblia sobre esperar, eu lembro de duas pessoas bem conhecidas da Bíblia, que é Abraão e Sara. Lá em Gênesis, no capítulo 18, vai contar um pouquinho. E eu queria ler com vocês, para vocês entenderem o que eu quero falar para vocês, tá bom? Lá no capítulo 18 e no versículo 9, diz o seguinte: Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma quando pensou: depois de estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu e disse: Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: Não negue, você riu. Gente, o que aconteceu aqui nessa passagem? Sara, ela era bem idosa já, né, como diz os versículos, e ela não podia ter filhos, né, o Senhor não tinha concebido ela para ter filhos ainda, tá? Só que aí chega um certo dia, e Deus vai lá em Abraão, chega lá em Abraão, e fala: Abraão, eu vou te dar um filho. E a Sara, ela tava ouvindo essa conversa entre Deus e Abraão. E o Senhor prometeu um filho a Abraão e Sara, sendo eles de idade avançada. Só que Sara, ela riu. Ela riu da promessa que Deus tinha feito para ela, ela riu do que o Senhor prometeu para ela, que era ter um filho, porque eles já eram bem idosos. E ela pensou: eu ter um filho nessa idade? Que prazer que eu vou ter em ter um filho nessa idade? Só que o Senhor, enfim, o Senhor promete um filho para eles, para Abraão e Sara. Gente, eu achei bem engraçada essa parte, que a Sara ri, né, do que Deus tinha falado pra eles, e Sara ainda tem a ousadia de falar. Sara teve, aqui no versículo 15 diz assim: Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: Não negue, você riu. Ela mentiu para o próprio Deus, falando que não tinha rido. E o Senhor fala: para com isso, você riu sim que eu vi. Ai, gente, muito bom. Mas enfim, a passagem que Deus promete um filho para Abraão e Sara, e eles já eram bem velhinhos. Só que lá no capítulo 21, o que acontece? O nascimento de Isaac.
O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Gente, capítulo 18, o Senhor promete o filho, né, para eles. E no capítulo 21 a gente vê essa promessa se cumprindo. Só que o que eu queria deixar mais fixado para vocês é que Sara, aqui ela já estava idosa. Só que diz no capítulo 21, no versículo 5, que eu não li, que era para ter lido, diz assim: estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Abraão tinha 100 anos de idade quando Isaque nasceu. E Sara devia ter o quê? Devia ser um pouquinho mais nova que ele, né? Então deve ter sido com uns 90 e pouco, 80, é a idade de Sara. Então deve ter sido assim um processo bem difícil, que foi o processo da espera. Aqui no próprio versículo diz, né, que Sara teve medo. Quantas vezes nós não sentimos medo enquanto a gente espera algo do Senhor? Às vezes Deus já disse, Deus já falou, Deus promete algo nas nossas vidas que Ele vai fazer, que Ele vai cumprir, enfim. Mas quantas das vezes nós duvidamos da promessa de Deus? Quantas vezes a gente é incrédulo, a gente não tem fé que Deus vai fazer na nossa vida? E uma das coisas mais difíceis, gente, que tem é esperar em Deus. Exige de nós muita paciência. Não é nada fácil esperar em Deus. Imagina para Sara o quanto foi difícil esperar em Deus, né? Com certeza ela deve ter pensado nesse tempo todo de espera, desde o momento que o Senhor falou com ela até Isaque nascer. Quanto tempo, esse tempo todo, com certeza ela sentiu medo, ela duvidou, né? Ela já tinha duvidado, mas com certeza ela duvidou da promessa que o Senhor falou para ela, de que o Senhor iria cumprir. Então, gente, esse processo de espera não é nada fácil. Mas o Senhor, Ele sempre tem algo para nos ensinar nesse processo de espera. E uma coisa que eu achei bem interessante também, Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. E lembrando vocês, gente, que às vezes a gente acha que tá demorando demais, que Deus tá demorando demais para cumprir algo na nossa vida, para Ele fazer algo na nossa vida, para Ele intervir na nossa causa. Mas não, gente, Deus, o tempo de Deus, Ele é perfeito, né? Porque diz exatamente aqui, na época fixada por Deus em sua promessa, o Senhor concedeu um filho a Sara. Então a Sara, ela teve o processo de esperar, né? Quantas das vezes nós temos que ter esse processo de esperar na nossa vida, né? Não é fácil, é difícil, sim. Nós temos que esperar em Deus e exige de nós muita, muita paciência. Mas a melhor parte do processo de espera na nossa vida é que a gente sempre, 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 sempre aprende alguma coisa. Porque nesse processo é que o Senhor nos ensina, é que Ele nos molda, que Ele molda o nosso caráter, que Ele nos transforma. Então, se você estiver passando por um processo assim de espera na sua vida, agradeça a Deus, porque com certeza você vai sair melhor, você vai ser uma pessoa melhor. Deus tá te fazendo uma pessoa melhor nesse processo. Então, assim, não reclame, não questione a Deus, espera, tenha paciência, tá bom? Para esperar. Eu sei que não é fácil, é muito fácil falar, né? Quando a gente tá passando realmente na situação de espera, no processo de espera, é difícil. É difícil, mas falar é muito fácil. Mas que, sabe, a gente possa buscar o Senhor nesse processo de espera. Que a gente possa se dedicar ao Senhor nesse processo de espera. E ter muita paciência. Muita, muita paciência, fé. E nós não devemos ser incrédulos. Duvidar da promessa que o Senhor nos fez. Porque Ele vai cumprir. Assim como Ele fez com Sara e Abraão. Sabe, mas tem um negócio que às vezes a gente acaba fazendo, porque nós somos humanos, nós somos falhos. Enquanto a gente tá nesse processo de espera, às vezes a gente quer colocar a nossa mão, a gente quer intervir e a gente quer fazer o trabalho do Senhor. Isso mesmo, gente. Eu vou dar um exemplo já pra vocês disso. Às vezes a gente acaba duvidando tanto, questionando tanto, não sabendo esperar, não tendo paciência, que a gente quer intervir. Ah, Deus tá demorando demais pra fazer isso na minha vida. Eu vou lá e eu vou tentar fazer com as minhas próprias mãos. Gente, não.
Nós não devemos fazer isso. A gente não pode querer fazer por Deus. A gente não pode querer que... ou pensar que Deus não vai fazer, que Ele tá demorando demais, e a gente colocar as nossas próprias mãos. Nós devemos esperar com paciência e deixar Deus fazer o trabalho dele, porque tem muitas vezes, tem muitas situações na nossa vida que a gente não pode fazer nada. Só Deus, ele pode intervir, ele pode mudar a situação, ele pode, sabe, operar um milagre, mas nós não devemos intervir. A gente tem que deixar que ele faça o trabalho dele. E o nosso dever é simplesmente confiar e orar, tá bom? Por que que eu tô falando isso com vocês? Porque enquanto eu tava pensando nesse exemplo, eu nem tava lembrando, na verdade, antes de gravar o vídeo, mas enquanto eu tava pensando de Sara e Abraão, desse processo tal, que ela teve de esperar o filho, eu lembrei que lá no capítulo 16, diz assim: o nascimento de Ismael. Eu vou ler pra vocês rapidinho. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, lembra? Que a gente falou que ela não tinha filho, certo? Sara, ela não tinha filho. Só que Sara tinha uma serva egípcia, chamada Agar. Disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão entendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Gente, olha o que aconteceu. Sara e Abraão tinham uma serva egípcia, né, que era Agar. O nome dela era Agar. E a Sara, olha o que estava acontecendo. Sara, ela queria que o seu esposo Abraão tivesse, né, relações com a sua serva egípcia Agar, para que assim, se a sua serva tivesse filhos, ela, tipo, meio que, sei lá, tomasse os filhos, né, de Agar, pegasse pra ela e a partir dali formasse uma família com Abraão, gente. Olha o que aconteceu. Sara, ela tava, tipo, tava cansada já, ela só queria simplesmente ter filhos e ela queria que ela tivesse filhos, né, tivesse mais entre aspas, né, filhos com Abraão por meio da sua serva. Então, olha a confusão, gente. Sara, ela literalmente entregou a sua serva ao seu esposo para que ele a engravidasse. Então, gente, olha isso, né? Sara, ela foi muito... Talvez a Sara orava muito, com certeza, né? Muito por um filho. E nada do Senhor, nada do Senhor. E ela, simplesmente, ela interviu no trabalho do Senhor, né, Sara? Ela interviu no trabalho do Senhor, porque ela simplesmente entregou sua serva para ter filhos, né, com Abraão, né, enfim, aí depois nasce, né, e o nome dele é Ismael, e sim, eles acabam tendo um filho mesmo, e depois vem Isaac, né, um tempo depois de tudo vem Isaac. Então, gente, o que eu quero falar pra vocês? Nós não devemos intervir no trabalho do Senhor. A gente não pode colocar as nossas próprias mãos. A gente tem que deixar que o Senhor faça o trabalho dele. A gente tem que ter muita paciência. Esperar, por mais que seja muito tempo, a gente tem que esperar, sabe, com fé. Em oração, em fé, em oração, em fé e oração. Que por mais que demore muito, a gente tem que entender que tudo que o Senhor faz é perfeito. Os planos de Deus é perfeito e o tempo de Deus é perfeito, né? A gente tem, não é só esses, mas muitas passagens, né? Muitas histórias conhecidas na Bíblia sobre esperar. E a gente sempre vê que no final, Deus, ele faz o melhor. Quando, sabe, ele honra aquele que neles esperam. Tanto que é o versículo, né? O versículo chave desse vídeo, né, de Isaías 64 e o versículo 4. O Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Então saiba que enquanto você está esperando, firme no Senhor, com fé, em oração, o Senhor está trabalhando por você. Por mais que você não veja, por mais que você não ache, acredite, tenha fé que enquanto você espera, o Senhor, ele está trabalhando por você. É difícil, é cansativo, mas saiba que o Senhor, ele tem o melhor para a sua vida.
Ele preparou já o melhor para a sua vida. Você tem que somente esperar. Nunca se esqueça que lá em Eclesiastes, no capítulo 3, diz que há um tempo perfeito para todas as coisas. E se talvez algo não aconteceu na sua vida, não ache que Deus não está nem aí para você, que Deus te abandonou, que Ele desistiu do que Ele tinha para fazer na sua vida. Mas não, simplesmente não é o tempo do Senhor. Você precisa entender que o tempo do Senhor é perfeito e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, tenha isso em mente, que enquanto você espera no Senhor, Ele está trabalhando por você. E não seja igual Sara, que foi incrédula, que duvidou e que riu da promessa do Senhor. Então, creia que o Senhor, Ele vai cumprir na sua vida, por mais que demore. E assim como Sara e Abraão eram bem velhinhos, mas eu vou ser idosa e vou ter filhos? Será que isso é possível? O Senhor vem e fala, há alguma coisa impossível para mim? Não se esqueça também disso. Não há nada impossível para o Senhor fazer na sua vida. A qualquer momento Ele pode intervir, chegar e fazer um milagre na sua vida e mudar toda a sua situação. Mas para isso você deve esperar no Senhor com paciência, pois enquanto você espera, o Senhor, Ele está trabalhando na sua vida. Tá bom? Posso fazer uma oração por você? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigada, Pai, por mais este vídeo e pela vida dessa pessoa que está me assistindo, Pai. Hoje falamos um pouquinho, Pai, sobre esperar, Senhor. O que nós devemos fazer, Pai, enquanto esperamos em Ti, Senhor. O que nós devemos fazer, Pai, quando a gente não sabe o que fazer, Pai. Nos ajuda, Pai, a esperar em Ti, Senhor, com paciência, com fé, Pai, e com oração, crendo, Pai, que o Senhor irá fazer o melhor na nossa vida, Pai, no tempo certo. Nos ajuda, Pai, tira toda a incredulidade da nossa vida. Nos ajuda, Pai, a esperar firmes no Senhor, crendo que o Senhor tem o melhor, Pai, para fazer na nossa vida, Pai. Intervenha na nossa causa, Pai. Ô, Senhor, nada é impossível para Ti, Pai. Nos ajuda, Pai, a crer em Ti, Pai. No nome de Jesus. Amém! Espero que tenha gostado deste vídeo. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Tá bom? Já compartilha, deixa seu like, se inscreva se ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Um beijo.